Voltamos então para a continuidade da nossa aula, tributos e contribuições, especificamente espécies tributárias. Espécies tributárias são os tipos de tributos que existem no Brasil, que mostram como que eu posso arrecadar. Eu tenho basicamente 5 tipos de tributos, tá? Onde eu tenho uma arrecadação, posso arrecadar dinheiro da população em geral. O primeiro deles é chamado teoria pentapartida, tá? Penta porque tem 5. Primeiro são os impostos. O que são os impostos? São receitas não vinculadas a uma atividade específica do Estado. O Estado não tem que fazer algo para arrecadar imposto. Ele simplesmente institui imposto porque ele vai arrecadar para fazer. Ele vai arrecadar para investir em saúde, ele vai arrecadar para investir em alguma coisa. Outros tributos não, o Estado faz alguma coisa e depois se reembolsa. Tudo bem? Não é o caso do imposto. E ele serve para atender as pessoas de modo geral. Já as taxas, pessoal, servem para recompor os gastos pelo exercício do poder de polícia administrativa. Como assim, professor? Toda vez que o Estado fiscaliza, ele está no exercício do poder de polícia administrativa. É diferente da polícia judiciária, que é o delegado que prende do crime, que você está acostumado a ver. Polícia administrativa é, por exemplo, quando a vigilância sanitária vai lá e interdita o estabelecimento porque os alimentos de um certo supermercado estão podres, vencidos. Então isso é polícia administrativa. Tudo bem? Além disso, eu tenho também as contribuições de melhoria. O que são elas? Geralmente o Estado vai e faz, por exemplo, passa na sua casa uma obra pública, certo? Passa lá um asfalto. Pensa comigo, é o dinheiro de todo mundo, de impostos, foi feito para asfaltar aquela região. E vai ser bom para várias pessoas, até para quem não mora lá, porque não vai estragar o carro, né? Muito bem. Só que quem mora naquela região não vai ter uma valorização do imóvel, porque antes era cascalho, agora está asfaltado? Vai. Então, a pessoa vai pagar ao Estado a contribuição pela melhoria que o Estado trouxe para ela. Vai pagar ao Estado aquela contribuição, porque eu não posso usar o dinheiro de todo mundo para beneficiar um ou outro. Tudo bem? Essa é a ideia da contribuição de melhoria, nosso terceiro tipo de tributo. Fora isso, nós temos os chamados empréstimos compulsórios. São os empréstimos obrigatórios. Razões que ocorrem em razões excepcionais, onde eu tenho uma calamidade pública e o Estado precisa emprestar dinheiro da população para poder suprir aquela calamidade pública. Não acontece muito no Brasil, mas em tempos de crise a gente fica sempre meio preocupado. Tá? Empréstimo, porque você empresta dinheiro para o Estado, ele vai te pagar com juros, inclusive. Tá? É jurinho pequenininho. E compulsório, porque ele é obrigatório. Se instituir empréstimo compulsório, você tem que emprestar dinheiro para o poder público. Ok? E contribuições, que objetivam regulamentar a economia, regulamentar uma atividade profissional, a contribuição que você paga para o conselho. Contribuições, por exemplo, a CID, contribuições como a CSLL, como o PIS/PASEP, são contribuições que vêm ou para regular a economia, como a CID, ou para atender uma seguridade social, para um fim social, ou para atender a uma categoria profissional, como aquela contribuição de um conselho profissional, OAB, CRM, CRA, CRMV, as anuidades que cada profissional paga. O que mais? Eu tenho, então, também, precisamos dar uma olhadinha bem rápida na classificação dos tributos. Quais sejam? São os tributos diretos ou indiretos. O que é isso? Tributo direto é aquele que o sujeito passivo paga diretamente. Por exemplo, imposto de renda, quem ganha dinheiro paga. IPVA, quem ganha dinheiro paga. IPTU, IPVA, quem tem carro paga. IPTU, quem tem imóvel paga. Já os tributos indiretos, eu tenho o sujeito passivo que não vai pagar o tributo. Ele vai repassar isso para um terceiro. Já viu na nota fiscal assim, ó, ICMS, tanto? Pois é o tributo indireto. É a pessoa que deveria pagar o tributo porque está fazendo circular, por exemplo, energia elétrica, mas ele transfere para o consumidor. São os tributos indiretos.
Um terceiro vai pagar IPI, ICMS e COFINS, tá? Pessoal, vamos estudar um pouquinho então primeiro os tributos de competência municipal de modo geral, porque em outras disciplinas vocês terão a regra mais esmiuçada de cada tributo. Primeiro, o ISS-QN, que é o imposto sobre serviço de qualquer natureza. Eu tenho tributos estaduais como o ICMS. Senhores, vamos estudar agora os tributos, a atribuição de cada ente. Eu tenho, por exemplo, o ISS-QN, que é de competência municipal, tenho o ICMS de competência estadual, tenho o IPI, o imposto de renda, que são impostos de competência federal, tenho o COFINS, CSLL, que são contribuições para o social, Seguridade Social ou outro fim social, e também para PIS/PASEP, tudo bem? Para a formação de patrimônio tanto do servidor público como o Programa de Integração Social, o abono salarial, que é o PIS/PASEP, tudo bem? O que acontece? Vamos falar um pouquinho agora então sobre os tributos municipais, principalmente o ISS-QN, previstos no 1561 da Constituição Federal e na Lei Complementar 116 de 2003. Primeira coisa é que eu preciso praticar o fato gerador. E o fato gerador do ISS-QN é um serviço. Serviço é um bem imaterial. Se eu prestar um serviço, que é um bem imaterial, pagarei ISS-QN. Porque se for um bem material, um objeto, eu estarei praticando provavelmente algo tributável por ICMS, que é a circulação de mercadoria, tá? Pessoal, geralmente são serviços que têm que ser onerosos, então serviços gratuitos não são tributados, e prestados a terceiros que não decorram da relação de emprego. Então, a minha aula, quando eu dou aula de modo vinculado pela CLT, eu não pago ISS-QN. Quando eu dou cursos fora, onde não há vínculo trabalhista, relação de emprego, eu pago o ISS-QN, cuja alíquota é de 5%, tá? Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Onde eu devo pagar o tributo? Aonde eu prestar o serviço. Então, por exemplo, eu sou advogado aqui em Campo Grande. Se eu for contratado para atuar em processo no município de Corumbá, eu pago o ISS-QN ao município de Corumbá, porque foi lá que eu prestei o serviço, tá? A base de cálculo vai ser o preço do serviço e o contribuinte vai ser quem prestar o serviço e a alíquota de 5%. Tudo bem? Senhores, então é o exemplo que tem na sua apostila. Eu tenho lá uma empresa de serviços pedagógicos em Campo Grande. Se ele tem um serviço de R$500, essa é a base de cálculo, logo a alíquota de 5%, pensa comigo, R$25 de tributo, 5% sobre R$500. Base de cálculo, o valor do serviço, a alíquota, o valor que vai incidir para o cálculo do tributo, R$25. Agora, quando eu falo em ISS, a gente precisa lembrar um pouquinho de quem deve pagar o tributo. Nem sempre é quem presta o serviço. Você quer ver a situação? É a chamada responsabilidade tributária, quem responde pelo tributo, e sim, especificamente a substituição tributária. Normalmente, sim, quem presta o serviço paga. Agora, imagina aquela situação de eu trabalhar em Corumbá, eu, advogado, trabalhar em Corumbá. Uma empresa me contratou para eu prestar consultoria jurídica em Corumbá, tenho que ir lá. Ótimo. Prestei serviço lá, tenho que pagar lá. Como eu sou o prestador de serviços, eu devo efetuar o pagamento, não é? Sim, mas nesse caso não. Pensa agora com os olhos do fisco, com os olhos do fisco municipal. Você é o agente tributário municipal lá de Corumbá. Quem é mais fácil cobrar? O Serg, que mora em Campo Grande, foi lá prestar um serviço e veio embora com o dinheiro na conta, ou a empresa que tem sede em Corumbá e permanece em Corumbá? É claro que é mais fácil cobrar a empresa, porque ela está na mesma cidade. Então, senhores, quando há cobrança de tributo de ISS, onde o fato gerador foi prestado por uma pessoa que veio de fora, de outra cidade, quem contratou deve pagar.
Quem contratou deve pagar. Por isso, substituição tributária. Eu troco, eu substituo quem deve pagar. Quem deveria pagar era eu, prestador de serviços, advogado. Mas é mais fácil para o fisco cobrar quem está perto. E ninguém mandou contratar advogado de Campo Grande. Então, quem vai pagar é o substituto. Por isso, falamos em substituição tributária. Tá? Quando que deve ser pago? Não é a cada serviço. Prestei serviço, vou lá e pago. Prestei, vou lá e pago. Não. Eu pago até o dia 10 do outro mês. Eu vou acumulando, somando os serviços do mês de maio, por exemplo. Até o dia 10 de junho, eu preciso recolher o tributo correspondente. Tudo bem? Era isso que tínhamos que estudar sobre ISS. Vamos agora ao ICMS, previsto no 1552, parágrafo 2º da Constituição Federal e na Lei Complementar 87 de 96. Ele é basicamente um imposto sobre circulação de mercadorias e serviço. Tem um tipo de serviço que é tributado via ICMS. Olha só. O que são mercadorias? São bens materiais, é matéria, eu posso pegar, eu posso pegar no objeto, eu não posso pegar no meu serviço. Ele é intelectual, não é mesmo? Mas na matéria, no objeto, eu posso tocar, manipular. E eles são tributáveis via ICMS. O sujeito ativo, quem pode cobrar, são os estados e Distrito Federal, mas cada um tem que instituir a sua própria lei. Como assim? Lembra da uniformidade geográfica? Da mesma cobrança de tributos em toda a nação? Para que não haja discrepâncias, ou seja, alguém cobre 17% e alguém cobre 1%, é muita discrepância. Para evitar isso, a União editou as normas gerais, que estão na Lei Complementar 86 de 97 que nós falamos. Perdão, 87 de 96. Tá? Só que cada estado tem uma certa liberdade para que aplique essa lei dentro da sua realidade. Alguns estados não têm internet de um modo tão fácil, nem podem cobrar tributos pela internet, embora seja muito melhor, mais dinâmico, melhor para o empresário, melhor para o fisco. Mas não dá, não tem internet boa. Então ele precisa ter a sua regra específica para ter uma tributação de papel. Tudo bem? Essa é mais ou menos a ideia. Então, as características é de que esse tributo, ele é plurifásico, ou seja, ele vai incidir em todas as fases de circulação. Professor, não entendi. Imagina uma concessionária. Perdão, antes da concessionária o carro chega onde? Numa transportadora. Antes da transportadora, numa montadora. Antes da montadora, nas peças que vão se fazendo e mandando para a montadora, que vai naqueles objetos de robótica, juntando tudo e montando o carro rapidão. Não é isso que a gente vê? Sim. Então, peça, montagem, transportadora, concessionária, consumidor final. Plurifásico. Em todas essas fases eu terei o quê? Incidência do ICMS. Ele é plurifásico, incide em todas as fases do ICMS. Ok? Que mais? Quem deve pagar o ICMS? Em regra, antigamente, quem circula mercadoria com habitualidade. Então, por exemplo, se eu comprei esse objeto aqui, não gostei, vou vender lá num site de venda online, Mercado Livre, OLX, Bom Negócio, né? E eu vou lá vender esse objeto. Ora, não está circulando? Está comigo, vai circular aqui para esse outro camarada. Não vai? Daqui para cá. Vai circular. Mas eu faço isso habitualmente? Não, eu fiz isso com um objeto que eu comprei e não quero mais, não gostei. Então eu não pago ICMS. Quem paga é quem faz isso com habitualidade. Tá? Que mais? Então, olha, pessoa física não. Uma empresa que fecha e fala, vou vender a mesa, vender o maquinário, vender, também não. Ela fechou a empresa, é para acabar. Não vai ter habitualidade na circulação de mercadorias, não vai ser um hábito daquela empresa fazer circular mercadorias, pelo contrário, ela vai ser fechada, né? Então, por isso, não tem essa ideia.
Mas para aumentar o gargalo e controlar algumas questões, criou-se a ideia da substituição tributária no ICMS. Qual que é a ideia? É a chamada substituição tributária para frente. Substituição tributária para frente. O que é isso? Lembra que nós falamos lá do carro zero que você comprou, né? Antes disso teve o quê? Montadora, transportadora, concessionária, consumidor final. Veja, não é plurifásico, ele não vai incidir em cada fase da cadeia produtiva? Sim. Mas desde o começo, lá na montadora, eu pago o ICMS de todo mundo. Eu pago para frente. Daqui eu pago o ICMS dessa fase, da fase da transportadora, da fase da chegada na concessionária, da fase da venda ao consumidor final. Tudo bem? Isso é substituição tributária para frente. É isso que preconiza o nosso ICMS, no caso da substituição tributária para frente. Pessoal, aí tem umas questões controvertidas. Por exemplo, software. Software incide ISS ou ICMS? O que é um software? É um programa que serve para manipular alguma coisa, como esse programa aqui do PowerPoint, né? Serve para eu usar de alguma forma. Pensa aí, o cara que bolou isso, ele bolou através de um serviço intelectual, por isso imaterial, certo? Mas quando ele fez cópias desse produto, isso virou um objeto, num CD, e ele foi passando isso, fazendo circular isso. Então, incide o que? ISS ou ICMS? Olha só, num software, se for exclusivo e por encomenda, eu fiz um serviço intelectual e fiz um objeto só para uma empresa para atender uma encomenda, ISS-QN. ISS-QN. Agora, se eu fizer um software, fizer várias cópias dele e entregar e vender a uma infinidade de pessoas no mercado consumidor comum, normal, popular, aí eu terei que pagar o ICMS, porque eu farei circular uma série de mercadorias de modo habitual. Tudo bem? São questões controvertidas a respeito do ICMS. Qual é a base de cálculo? Como que eu faço esse cálculo? Primeiro, o valor da mercadoria ou da operação. Em alguns casos, lembrando, eu posso ter uma redução da base de cálculo, por exemplo, uma isenção parcial, dispensa parcial de pagamento de tributo, ou uma suspensão, o tributo vai ser lançado, mas cobrado só depois, ou um diferimento, que o imposto é lançado, mas cobrado em momento futuro. Enfim, eu tenho todos esses tipos aí que eu preciso analisar, mas, de qualquer sorte, a base de cálculo é o valor da mercadoria. E a alíquota, que geralmente ela é livre para cada estado. Cada estado tem uma liberdade para instituir a sua. Ela gira em torno de 17% a 18% de alíquota. Tudo bem? Feito isso, podemos então ir para os tributos, IPI e IRPF, tributos federais, Imposto sobre Produto Industrializado, Imposto de Renda de Pessoa Física e as contribuições, PIS, PASEP, CSLL, Contribuição Social sobre Lucro Líquido ou COFINS, Contribuição para Fins Sociais. Senhores, o IPI, que é o primeiro tributo, é um imposto, ou seja, é um valor arrecadado que serve para qualquer coisa que o administrador público quiser, dentro do que a lei permitir. Tem um mínimo para educação, um mínimo para saúde, gastou o mínimo para cada coisa, eu posso escolher aonde mais alocar os recursos aqui captados. IPI é o Imposto sobre Produto Industrializado. O que é um produto industrializado? Ele é basicamente o resultado da produção física ou mental que modifique a natureza ou a finalidade ou aperfeiçoa um tributo. Um macetinho que a gente sempre dá nas nossas aulas. É tudo que se faz antes da circulação. Botou em circulação? ICMS. Antes disso, peguei matéria-prima, modifiquei, aperfeiçoei, melhorei o produto, pago
IPI. Tudo bem, senhores? Uma das características dele, então, é a transformação. Eu transformo um produto, pego uma matéria-prima e transformo ela. Eu tenho um plástico aqui, ó. Transformei num apoio para apagador de lousa digital, um apoio para uma caneta de lousa digital. Eu tenho vidro aqui, eu tenho uma série de matérias-primas que compõem esse produto que os senhores estão vendo aqui, a lousa digital. Ou então um beneficiamento do produto, tá? Ou a montagem de produtos, como eu tenho na reunião de produtos num montador de carro. Monto carcaça, monto estofamento, monto motor, monto lataria e por aí vai, chassi, tudo isso eu vou montando. Ou então o acondicionamento, quando eu embalar carne a vácuo, né? É um acondicionamento tributável através de IPI. Ou então aqueles produtos equiparados, por exemplo, quando eu adquiro um produto diretamente do consumidor, em alguns casos eu pago IPI. Ou o comércio atacadista, eu vendo bens de produção à indústria, ou o revendedor, vendo bens de produção à indústria, eu sou equiparado ao objeto do IPI, tributado por IPI. Tudo bem? A base de cálculo é, internamente, o valor da operação. Externamente, quando eu faço exportação, vai incidir sobre o IPI, sobre a venda, taxas exigidas como frete, seguros e tudo mais. Tudo isso vai ser embutido na base de cálculo. E a alíquota depende de cada tributo. Quanto maior a necessidade do consumidor, menor o tributo do IPI. Quanto mais as pessoas precisarem, menor vai ser o valor do IPI. Então, cigarro, por exemplo, tem um IPI lá em cima, porque eu não quero que ninguém consuma cigarro. 300%. Tá? E ele não submete a anterioridade. Lembra que nós falamos que alguns tributos servem para regular a economia? Estamos gastando demais, vamos aumentar o IPI. Né? O Lula, quando tivemos uma crise na época do Lula, ele tomou uma atitude diferente, diversa. O que ele fez? Durante a crise nos Estados Unidos, ao invés dele aumentar o IPI, não. Ele reduziu o IPI, porque reduzindo o IPI as pessoas iam continuar consumindo. Por exemplo, comprando, né, fazendo um crediário nas Casas Bahia, como diziam o filósofo Mamonas Assassinas, né? Os filósofos Mamonas Assassinas. E aí, porque as pessoas compravam mais pelo desconto do IPI, não houve demissão. Não havendo demissão, a empresa continuava bem, com solvabilidade, com o mesmo recurso financeiro, as pessoas não tinham desemprego, né? Eu tinha aumento até da oferta de emprego por conta dessa medida governamental. Veja, um imposto de controle direto à economia, ele não submete aquela anterioridade nem anual, nem nonagesimal, nem 90 dias, nem para o próximo ano. Tranquilo? Senhores, o que mais a gente precisa falar sobre IPI? Olha que interessante, a apuração dele vai ser mensal para microempresas e empresas de pequeno porte. Tá? É a economia de base que precisa receber tratamento diferenciado. A gente vai falar disso daqui um pouquinho mais para frente. De resto, outras empresas não optantes do Simples precisam recolher por operação. Tá? E vai variar de uma para outra aí, bebida, veículo, cigarro. Por exemplo, bebida, veículo e alguns cigarros, 10 dias depois da prática do fato gerador, eu tenho que recolher o tributo. Enquanto para microempresa e optante do Simples, a apuração é mensal, é só no outro mês. Tudo bem? O que mais? Eu preciso ter também, tratar um pouquinho da obrigação acessória, que é aquela escrituração, aquela anotação das coisas passíveis de tributação. Para que chegue um fiscal tributário, olhe para saber se você está fazendo corretamente o pagamento de tributos. Tá? Então, olha só, eu preciso ter registro de entrada e saída de mercadorias, controle de produção e estoque, registro de entrada e saída de selos, tem o selo do INPI, do IPI e INPI. Sai bonitinho lá o selinho para você, pagou o tributo, isso aqui está tudo certo. Registro de documento fiscal e ocorrência, por exemplo, mandei uma mercadoria, ela foi para ser vendida, só que não deu certo.
ela estava estragada. Voltou, ocorrência, eu lanço a ocorrência e não pago tributo porque não houve, no caso do ICMS e do IPI também, eu registro uma ocorrência de devolução porque eu vou ter que remanufaturar, reindustrializar aquele produto e aí quando ele sair pronto e acabado, aí sim eu vou ter o uso correto do IPI. Tá? Registro do inventário, que é anotar os bens da empresa, relação de todos os bens para controlar o próprio IPI. Vamos falar agora de COFINS, que é a primeira contribuição social. Tá? Diferentemente do imposto, tá lembrado? Tinha os impostos federais, estaduais, municipais que nós estávamos estudando. Eles tratam de uma arrecadação do Estado para usar naquilo que for necessário. COFINS não, contribuições não, é uma arrecadação, no caso, para um fim social. A gente vai ver isso agora. COFINS é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Como é que é mantido o auxílio-doença ou auxílio reclusão, família do preso ou alguém que está trabalhando e se acidenta no trabalho? COFINS, ela é mantida pela COFINS. E como que eu calculo essa COFINS? Essa contribuição é através do faturamento bruto da empresa, ao qual eu aplico a alíquota de 0,65%. Todo mês, então, eu apuro, vejo aquela folha, o faturamento das empresas, quanto que elas arrecadaram de modo bruto e aplico 0,65%. E a sua apuração é mensal. Outra contribuição é o PIS/PASEP, chamado abono salarial, que também incide sobre faturamento mensal. Qual é a alíquota? 0,65 sobre a receita bruta da empresa. Tá? Senhores, para fechar essa nossa ideia, esse nosso encontro de tributos e contribuições, que é uma primeira parte, uma primeira ideia de direito tributário, que os senhores terão depois fundamentos de direito tributário, uma disciplina que vão aprofundar muitos dos conceitos aqui, já trabalhados um pouquinho. Eu tenho que falar do super simples, que é a Lei Complementar 123 de 2006. Para isso, a gente precisa de uma introduçãozinha muito rápida. Qual que é a ideia? Na década de 70, perceberam que a burocracia do Estado era muito grande e atravancava principalmente a micro e a pequena empresa. Então, criou-se na época o Ministério da Desburocratização. Dali em diante, nós tivemos várias regras, várias leis que vieram para desburocratizar a atuação do Estado em relação às empresas de modo geral e também para favorecer as micro e pequenas empresas, porque muita gente trabalhava na informalidade. E é um problema isso. Porque se o cara está na informalidade e sofre um acidente de trabalho, não vai receber auxílio-doença, não vai receber nada. Ele também não vai contribuir para o INSS, porque está na informalidade. A alíquota de 20% não dá, é muito alta. Então, por essas e outras questões, iniciou-se esse processo de desburocratização que culminou atualmente na Lei Complementar 126 de 2006, ou vulgo super simples. Senhores, ela basicamente vem para tirar as pessoas da informalidade e fortalecer a base da economia. Por quê? Se uma pessoa pequena começa com só ela como funcionário, ela é dona da empresa, e ela vai crescendo, ela vai organizando a sua atividade produtiva, ela vai tendo o suporte do Sistema S, por exemplo, e vai crescendo. Ela vai sempre estar em expansão, gerando emprego, gerando investimento, porque ela viu ali uma oportunidade de crescimento para a vida dela. Tudo bem? Diferentemente das grandes empresas. Grande empresa, ela está grande, ela pensa em quê? Cortar custos. Porque cortando custos, ela pode potencializar o seu lucro, principalmente em época de crise, não é verdade? Senhores, então a ideia aqui é desonerar os custos de uma empresa pequena, de pequeno porte e de médio porte. Para desfrutar, eu preciso me requerer o enquadramento ou reenquadramento. E para sair, o desenquadramento do tal super simples. Dentre vários requisitos, qual que é o mais importante? Eu posso ter dois tipos de empresas. Eu tenho a microempresa, cuja receita bruta anual vai ser de até 360 mil ano. Até
360 mil por ano. E eu tenho empresa de pequeno porte, que ela vai de 360 mil por ano até 3 milhões e 600 mil por ano. Qual o benefício? A ideia é recolhimento único. 90% dos impostos serão recolhidos uma vez só diretamente para a União. Tá? Por exemplo, pensa comigo aí, ó. Nós estamos tratando de ensino à distância, né? O nosso ensino ele é gratuito. Ele é uma atividade governamental, né? Rede ETEC Brasil, mantido pelo Ministério da Educação em parceria com as secretarias estaduais de educação, no nosso caso, a Secretaria do Mato Grosso do Sul. Muito bem. Mas uma empresa de EAD, ensino à distância, o serviço começa a ser produzido onde é gravada a aula, nós estamos aqui em Campo Grande, gravando hoje, e ele vai ser ultimado, praticado, terminado onde estão as pessoas. Então, aonde for vendido o curso, lá eu terei tanto na cidade da gravação, quanto na cidade da audição, onde é ouvido o vídeo, né, nós teremos como local da prestação de serviço. Qual o problema? Eu, pequena empresa, teria que pagar tributo, tanto aqui em Campo Grande, quanto aí na sua cidade. E para uma pequena empresa que tem pouco funcionário, isso é inviável. Por isso, vem a ideia do recolhimento único. Eu pago uma alíquota só, uma vez só, até o 10º dia do mês que vem, eu pago diretamente para a União. Tá? O que mais? Eu tenho um regime diferenciado de pagamentos. Tá? Por exemplo, uma desoneração para exportações. Eu tenho a chamada margem de preferência. Quando eu tiver numa licitação, uma empresa grande, não optante do Simples, porque fatura mais de 3 milhões e 600 mil, e uma empresa pequena, microempresa ou de pequeno porte, ainda que essa empresa, numa licitação do tipo menor preço, dê um preço maior que a empresa grande, se essa diferença entre os preços for de 25%, leva a microempresa. Porque eu quero incentivar essa economia básica, tá? Essa base da economia brasileira. Um outro exemplo é o seguinte. Imagina eu, professor. Eu, professor Sérgio Barros. Enquanto profissional liberal, professor, se eu for dar aula em qualquer lugar, eu terei que pagar no mínimo o ISS de 5% e o INSS, contribuição previdenciária, de 20% sobre o valor da aula que eu cobrar. Então, se eu vou dar um curso de R$1.000, eu pagarei 20% para o INSS, que vai dar R$200, mais 5%, que vai dar aí R$50, eu pago para o fisco municipal. Ou seja, eu vou ter uma perda de 25%. Ruim, né? Agora, se eu for optante do Simples, tiver uma microempresa cujo único funcionário é esse professor que vos fala, né? Aí a coisa é totalmente diferente. Sabe por quê? Porque eu vou pagar a alíquota única, que vai envolver todos os tributos, imposto, como a gente vai ver na próxima tabela, e de INSS eu pago mais ou menos R$90. Pouco importando se eu vou ganhar os 360 mil por ano, e eu pago R$90 vezes 12, ou se eu vou ganhar 3 mil. Não interessa. É fixa, é único INSS, pessoal. Então, ao invés de pagar 20%, eu pago 90. Olha que legal. Muito bom. Tá? Então, dá uma olhadinha comigo aqui nessa tabela. Se a minha empresa ganha até 180 mil em 12 meses, eu pagarei uma alíquota de 4,5%. 4,5%. E ela vai abranger o imposto de renda, zero, não pago nada. Vai abranger a contribuição social sobre o lucro líquido, uma contribuição social para manter alguma atividade social, tá? Como a Seguridade Social. Eu vou pagar 1,28% de COFINS, 0% de PIS/PASEP e 2% de ISS. Ou seja, eu pagaria, vamos supor aí, R$100 mil por ano. Se eu não fosse optante do Simples, eu pagaria 20% de INSS, no mínimo, pagaria
imposto de renda, numa alíquota média, e pagaria o ISS-QN na alíquota de 5%. Vai dar aí mais ou menos 30% de tributação. Por ser optante do Simples estar nessa primeira faixa aqui, eu pagarei quanto? 4,5%. Eu reduzi de mais de 30% para 4,5%. Olha a vantagem, não é? Então, essa é uma das vantagens de eu aderir ao super simples sistema de tributação no Brasil. Tudo bem? Tranquilo? É mais ou menos isso que a gente queria trabalhar nessa nossa videoaula e nessa introdução, primeira ideia dos chamados tributos e contribuições. Na sua apostila, você vai lidar muito com questões sistêmicas, mas que não nos servem. Por quê? Porque lá fala do sistema de São Paulo, do sistema, por exemplo, Brasília, aí vai te servir. Mas você só precisa entender que cada ente federado tem o seu sistema e que tudo é feito online. Ou seja, eu faço uma venda de um produto ou serviço, a nota fiscal é emitida no site da Receita Estadual ou Municipal, lá eu faço o pagamento da alíquota e já emito a guia para pagamento do tributo. Se eu for optante do Simples, não falei que o recolhimento é único e direto para a União? Então, eu emito a nota fiscal, o nota fiscal, e ao invés de pagar o tributo, emitir a guia para pagamento de tributo, eu não emito guia nenhuma. Eu coloco assim, eu clico na opção optante do Simples, a guia vem zerada, porque o Estado ou o município sabem que eu vou recolher isso no outro mês, diretamente para a União, através do imposto único, na alíquota de 4,5%. Ok? Era isso que tínhamos para estudar. Muito obrigado pela companhia, né? Foi um prazer estar com vocês novamente agora nesse terceiro módulo. Espero que nos encontremos num futuro não muito distante. Estou à disposição dos senhores no meu e-mail, professor por extenso e sem frescura, sem abreviar, professorserg@gmail.com, e nas redes sociais, no Facebook, pode digitar Serg Barros, que vai aparecer só eu ou alguém que criou um perfil fake meu, porque com esse nome é meio difícil, né? Só eu e meu pai, mas meu pai não tem Facebook, pelo que eu saiba. Então vai aparecer lá, você vai poder ter contato comigo, se você assim desejar. Sigo à disposição e agradeço mais uma vez pela oportunidade, pessoal. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!